Bom, pessoal, boa noite. Oficialmente agora iniciando aqui a nossa live. A primeira etapa do projeto Portografias, a edição de 2022, estamos iniciando esse projeto. Ele tem aqui a participação de Lucas Sol, como intérprete e tradutor de Libras, para a gente fazer esse processo de comunicação também com toda a comunidade surda. E é um prazer poder fazer esse movimento e falar principalmente daqui, desse território de identidade, da Costa do Descobrimento, precisamente da cidade de Porto Seguro, que é a cidade que inspira e que motiva a construção desse projeto. Importante salientar que trata-se de um projeto com apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Bom, o movimento de falar de portografias e por que a junção desses nomes, Porto enquanto o lugar da cidade da qual eu falo com vocês na noite de hoje, e as grafias, os processos de escrita, e estamos falando aqui então da junção das linguagens, de tanto da fotografia quanto da escrita, a partir desse lugar, desse território de identidade, que é a Costa do Descobrimento. E para isso, é preciso questionar o próprio termo descobrimento, uma vez que estamos falando de uma construção de nação, uma construção de imaginário de país, a partir de uma narrativa que veio da Europa, de uma narrativa que veio de quem chegou a este território. E estamos falando do processo de descobrimento do Brasil. Desde o ano de 1500, que a gente tem a data de 22 de abril de 1500 como uma data simbólica que representa a chegada dos portugueses por meio das ditas grandes navegações, e então tem o achamento dessa terra, o descobrimento dessa terra. Mas isso, a gente pode parar para pensar e analisar todo esse contexto e entender que descobrir aquilo que já estava descoberto não é bem um descobrimento. Já havia, então, aqui uma série de pessoas, várias pessoas indígenas, milhares e milhares delas, que habitavam não somente o litoral do que hoje conhecemos como Brasil, como também as terras mais adentro, mais mata adentro. Nesse contexto, é interessante também entender que havia um mecanismo muito importante para validar essa narrativa, para validar essa ideia. Estamos falando da Carta do Achamento. Pero Vaz de Caminha, que estava também nessa frota, de Pedro Álvares Cabral, como líder designado para esses processos de grandes navegações e descobertas. Então, faz o registro, o primeiro dito é registro histórico, o primeiro documento que vai falar sobre esse encontro com a Terra, uma nova Terra. Nesse primeiro registro, então, são destacadas a fauna, a flora, os aspectos das pessoas que aqui habitavam, e estamos falando das pessoas indígenas, e essa visão, válido salientar, que trata-se da visão do português, de um contexto de descobrimento e de navegações, e da necessidade de validação das histórias ao retornar para a Europa. Ou seja, estamos falando de uma unilateralidade. Apenas um lado contou uma história, e apenas esse lado dessa história é que nos foi possível ao longo dos últimos 522 anos. Logo, a gente vai observar também o poder que a palavra, sobretudo a palavra escrita, tem na construção e definição não só do imaginário, mas também de todas as possibilidades de interação social e de validação de poder sobre quem não pôde contar a sua história. É muito interessante quando a gente se coloca em outra posição e passa a vislumbrar outras possibilidades de redescobrir a história, uma vez que ela não é contada, ou ao menos não deveria ser contada apenas pelo lado de quem venceu. E estamos falando, então, aqui de 522 anos de lutas, de processos históricos que avançam
cada vez mais dificultosos, é interessante destacar, para os povos indígenas, para as comunidades negras, para os grupos ditos minorizados, que ao longo dos últimos anos, se a gente pensar em que Porto Seguro era muito mais do que uma vila, uma cidade, que hoje é, e era uma capitania. Então, cuja extensão ia não somente desse litoral, onde estou aqui hoje falando com vocês, mas também por várias outras cidades que a gente tem agora nessa configuração geográfica, nessa configuração social. Então, pensar também que, ao falar de capitanias e no Tratado de Tordesilhas, onde se instituiu ali uma série de distribuição de terras, né, de blocos de terras para famílias específicas portuguesas, e então a gente observa que a herança que se traz desde aquele primeiro movimento político que determina quem será o herdeiro da terra, uma vez que há um conflito, uma vez que já havia pessoas que já estavam nessa terra, pessoas que já viviam em contato com essa terra, que pessoas que viviam em contato com a natureza e tinham as suas próprias emoções. E Ailton Krenak é uma liderança indígena que vai nos falar, e principalmente no seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, sobre essas possibilidades que a gente tem e quais são, na realidade, esses elementos que fazem com que a gente possa adiar o fim do mundo. Ora, se pensarmos que lá em 1500, com a chegada dos portugueses a essa costa, a gente já poderia falar de um fim de um mundo, ou ao menos o fim de um ciclo, ou pensar na outra configuração que se iniciaria a partir dali, tanto para um lado, tanto para o outro. Estamos falando aqui de portugueses e demais núcleos na Europa, quanto as pessoas dessa terra pindorama que aqui existia. Uma vez que há esse movimento de incursão de portugueses e aqui onde hoje a gente entende como Brasil, essa movimentação passa a ser muito mais intensa e muito mais dolorosa. É importante destacar. Vou só dar uma pausa breve. O Lucas teve alguma questão aqui, mas logo ele já retorna. Deixa eu fazer somente aqui uma solicitação. Mas para entender que a gente está falando desse contexto de lados, de cenários, de olhares. Aquele que olha, que se aproxima desse lugar, e aquele que é visto, daquele que é colocado então na posição de observado. E aí vocês já começam então a perceber que eu já ia falar de olhar e de perceber, de observar e ser observado. Não há como fugir de falar da fotografia enquanto linguagem, enquanto processo, enquanto documento, enquanto registro, enquanto objeto artístico, enquanto expressão, enquanto mecanismo também social, enquanto validação ou desconstrução de temas. Temos aqui o retorno de Lucas. Lucas, você consegue me ouvir? Consigo, agora eu consigo. Tudo bem. A continuidade... Amiga, você pode colocar a Bia, por enquanto? Sim. E aí, quando ela entrar, eu saio. Nós vamos aqui agora também ter a participação de uma outra tradutora e intérprete de Libras, a Bia. Bia, boa noite. Boa noite. Então, dando continuidade, a gente vai observar que há sempre um lado que observa e um lado que é observado. Um lado onde a história é contada aos olhos de quem vê, e um lado que nem sempre a gente consegue visualizar, que é a história de quem é observado, a história de quem tem a sua imagem, de quem tem a sua própria história ocultada pelas lentes de outras pessoas, de outras bagagens culturais e de outros processos históricos sociais. E com isso, a gente chega nesse movimento de
falar desse documento histórico que é a Carta do Ascendente de Queiroz do Caminho, e que ele valida todo o entendimento europeu de docilidade, de omissão, de tranquilidade, como se o encontro entre essas culturas fosse extremamente pacífico, e que não houvesse ali nenhuma crítica, nenhum tipo de questão adicional, nenhuma ruptura de padrões, e isso conflita com o resultado que a história nos aponta, né? Toda a bagagem europeia, toda a bagagem portuguesa se instala nesse território, e que passa a ser, então, pertencente à coroa portuguesa, e, aos poucos, esses povos que aqui habitavam e ainda habitam e persistem e resistem ao longo desses mais de 500 anos, eles se tornam, então, minorizados cada vez mais. Portanto, então, salientar que lá na frente, quando a gente dá um salto histórico ao falar de independência do Brasil, a gente vai encontrar também um cenário muito diferente, em que 1822, na realidade, não data a data da independência do Brasil. Ela efetivamente só vai acontecer na Bahia, em 2 de julho, no ano seguinte, em 1823. Então, ao falar de Porto Seguro, ao falar dessa narrativa do descobrimento, ao falar de Bahia enquanto terra-mãe da construção de país que a gente tem hoje, de Brasil, e as noções de brasilidade, é, então, interessante que a gente tenha um olhar para essa história, um olhar mais atento às percepções, a essas nuances, a esses detalhes que, por vezes, não são contados. São documentados a partir de uma ótica, e aí peço até licença para poder fazer essa demonstração, mas é sempre uma ótica diferenciada, uma ótica outra, de um olhar carregado de uma bagagem cultural, social, histórica daquele que observa, daquele que coloniza, daquele que domina a estrutura de poder, daquele que domina o olhar. Então, quando a gente observa no contexto fotográfico, por exemplo, até uma coisa que eu utilizei e utilizo nos meus processos criativos, uma lente, uma lupa, muito comum também utilizar. Eu fiz uma retirada usando somente o vidro. E o grande efeito, além de aproximar, é que ela inverte o processo, ela inverte as imagens. Não dá para observar muito bem, mas sugiro até que façam o exercício. Então, essa é uma das primeiras proposições desse exercício de pensamento fotográfico. E quando me refiro a esse pensamento, eu falo além, muito além da técnica da fotografia. Porque muito antes de falarmos dos fenômenos ópticos, muito antes de falarmos do corpo de uma câmera fotográfica, muito antes de falarmos de um equipamento, estamos falando primeiro do nosso maior equipamento, do nosso maior elemento capaz de fotografar, que é o nosso próprio corpo, os nossos próprios olhos, a nossa própria bagagem cultural, as nossas próprias emoções, as nossas experiências. Então, é a partir dessa percepção de que nós, enquanto pessoas, carregamos em cada um de nós a capacidade de lançar sobre o mundo um olhar poético, de lançar sobre o mundo a nossa bagagem, de lançar também a nossa própria experiência. E o nosso próprio olhar já carrega em si o peso, e isso é interessante, porque pesa sobre o outro o nosso olhar, o nosso condicionamento do olhar. E uma vez que a gente tem, então, a própria fotografia como um elemento, como linguagem, ela carrega em si um discurso. Nenhuma fotografia, de maneira isolada, pode ser lida ou interpretada, melhor dizendo, de maneira ingênua, porque ela carrega em si uma natureza outra que não é a da natureza aparente. Traduzindo, trazendo aqui para uma outra linguagem, a imagem que a gente observa, ela estará sempre carregada de um elemento outro, dotada de subjetividade, dotada de uma visão, de um recorte da realidade.
Dentro desse contexto, a gente tem falado aqui sobre a cidade de Porto Seguro, sobre a história, na realidade, do Brasil e a construção da narrativa de descobrimento e a Carta de Pero Vaz de Caminha como um manchamento deste território. Como poderíamos, então, redescobrir este olhar? Como poderíamos, então, recriar narrativas e repensar outros modos de apresentar ou de reapresentar ao mundo esse encontro entre linguagens, esse encontro com o outro, a partir do outro. A fotografia nos reserva muito além de um registro, um fenômeno enquanto memória, porque fotografia e memória se confundem. Muitas vezes estamos atrelando as nossas memórias aos registros fotográficos que fazemos e temos, então, os álbuns, todos ali com os fenômenos, os encontros com as famílias, com as pessoas, com os amigos, associando, então, sempre um momento de bem-estar a uma boa memória àquele registro. Esses registros fotográficos carregam também a temporalidade. Logo que falamos de fotografia, é indispensável falarmos também do fator tempo, que é dito congelado em alguns contextos, e eu sempre parto de uma observação, enquanto artista, enquanto criador, nessa linguagem, de que o tempo ele não se congela na fotografia. Na realidade, ele se torna ainda mais movente, uma vez que, ao observar a mesma fotografia tirada há cerca de 10 anos atrás, nessa caixinha aqui, nesses novos olhos, nessas novas lentes que atribuo ao revisitar essa imagem, estou atualizando, estou atribuindo um novo tempo a essas imagens. Bom, trago aqui para vocês, então, também um exercício de destaque para a gente observar como também a fotografia, em termos práticos, ao pegarmos os nossos celulares, ao pegarmos as nossas câmeras, os equipamentos, os dispositivos que temos para registrar imagens, e falar um pouquinho dessa dita regra dos terços. A gente tem aqui uma breve demonstração. Eu peguei uma moldura, coloquei algumas linhas guia para mostrar para vocês como existe uma matemática, uma lógica, um encadeamento para que a gente possa, então, ter um equilíbrio visual, alguns pontos de apoio, pontos de contato, nos quais essa fotografia pode ser melhor desenvolvida do ponto de vista matemático. Mas isso não quer dizer que a regra, uma vez aplicada, deva ser seguida, porque justamente boas fotografias, excelentes fotografias, não são necessariamente aquelas cuja técnica bem aplicada são bem percebidas aos olhos de quem a observa. Então, ao falarmos de técnica fotográfica, é fortuito também lembrar que a gente está falando de técnica e sentido, de vivência, de experiência e contato com a mensagem dessa fotografia. De nada adiantaria ou de nada adianta a gente nós mergulharmos num universo que é completamente visual e não termos também o discernimento para entender como aqueles elementos nos afetam, como aqueles elementos nos causam também estranheza, como aqueles elementos também podem trazer outras percepções sobre a própria imagem. Então, é muito comum que a gente se depare com imagens que talvez isso não esteja agradável aos meus olhos. Eu talvez nem saiba exatamente o que é, mas essa imagem me causa um certo desconforto. Ou o contrário, essa imagem me causa um deleite, ela me traz uma boa sensação. Quais são, então, os elementos que essa imagem nos traz que pode fazer, então, com que eu tenha essa percepção de valor sobre ela? Um deles pode ser observado, e a partir de agora é esse exercício que proponho a todas e todos vocês, é observar a dita regra dos terços, se ela se aplica, se ela não se aplica, como se aplica e por que muitos fotógrafos
e muitos fotógrafos se valem desse recurso para posicionar os elementos de forma a criar uma harmonia visual. Aqui nós temos, então, essa divisão em quantos de terços, é porque, de fato, ela divide em 9 blocos, então nós temos 3 colunas e 3 linhas aqui, que vão fazer essa divisão do quadro fotográfico. Imaginemos que isso aqui seja o nosso visor, ou tanto o visor óptico como o visor digital, e a partir dele teremos esses pontos aqui, ó, de encontro entre essas retas, nos quais podemos colocar o olho, no meu caso aqui do retrato, né? A gente colocar o olho, ou reposicionar, ou no caso de paisagens, em que o equilíbrio da linha do horizonte se coloca tanto na linha inferior quanto na linha superior, e a gente consegue então ter uma distribuição harmônica dos elementos nesse quadro fotográfico. Esse é um dos exercícios propostos, tá? Isso faz parte do nosso projeto aqui dessa oficina, e válido salientar, mais uma vez, que esse é um projeto financiado pelo Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. A ideia é que a gente aborde a fotografia para muito além das questões técnicas, evocando aqui todas as nuances possíveis quando a gente fala de bagagem histórica, cultural, pessoal e observações do nosso próprio modo de sentir e experimentar o mundo a partir dos nossos olhos, da nossa visão, do campo que predomina, do campo que maior toma as nossas atenções, sobretudo no atual contexto em que somos permeados por imagens, seja por meio do celular, seja por meio das televisões, seja por meio dos computadores, ou do próprio modo como a gente se comporta na cidade. Estamos sempre pulverizados por letreiros, pessoas, outros fluxos, outros modos de ver, de sentir e de perceber a cidade, a si mesmo e ao mundo. Retomando aqui o texto de Ailton Krenak, quando ele fala sobre essa possibilidade de adiar o fim do mundo, e quando eu comento sobre esse ciclo que se termina no encontro entre portugueses e indígenas da terra Pindorama, da dita terra de Veracruz, que futuramente vai se tornar, então, a cidade de Porto Seguro e demais cidades adjacentes na costa do Descobrimento. Então, a gente tem sempre ciclos, sempre rompimentos, sempre a possibilidade de encontros e reencontros. E estamos falando também de vivências, experiências e narrativas que se perpetuam e que dominam, não só historicamente, mas que dominam também visualmente, uma vez que o imaginário popular da pessoa indígena, por exemplo, é carregado de um simbolismo que, por vezes, não dialoga com absolutamente nada, não condiz com a realidade. Ao falarmos de pessoas indígenas, temos sempre a concepção de uma orca, de muitas penas, uma construção de imaginário que foi perpetuado, inclusive, na pintura durante os séculos XIX, no século XVIII, no Brasil, e hoje a gente tem um cenário em que há pouquíssima participação na política, existem também uma outra luta que permanece para se valerem os direitos do uso de terra, e a gente está falando então de uma terra que foi realmente descoberta, né? Praticamente tiramos o véu, tiramos os cobertores daqueles que aqui habitavam e reconfiguramos todo o cenário desse território. Então, é por meio da fotografia, é por meio da escrita, é por meio dessas linguagens que a gente parte, então, para essa provocação de como repensar, de como reinventar essas imagens, esse imaginário, como repensar, então, o Brasil a partir do ano de 2022. A partir desse ano que simbolicamente representaria, então, a independência do Brasil, o bicentenário da independência do Brasil,
Mas, como mencionei anteriormente, a gente tem um registro histórico de que no 7 de setembro de 1822, a gente teria, então, essa independência do Brasil, mas, na prática, efetivamente, a gente só consegue se livrar da coroa portuguesa e instituir uma nova possibilidade, um outro fim de ciclo, no dia 2 de julho de 1823. Então, tomando a Bahia como esse lugar simbólico, como terra-mãe, como conexão também com a África, além do continente, além do Atlântico, estamos falando, então, de uma esfera que vai muito além do descobrimento. Estamos falando de um movimento de deslocamento de pessoas que vieram para cá com condições extremamente degradantes, mas pensar nesse cenário como uma história real, uma história que de fato acontece. Porque essa história, ela praticamente não foi contada ao longo dos anos, porque observávamos no livro de história as pessoas negras escravizadas que vieram para cá, colocadas apenas na posição de pessoas no trabalho, não considerando todas as suas vivências, todas as suas experiências, todas as suas nuances culturais, todas as suas dores, todos os seus amores. E a narrativa, ela precisa ser repensada, ela precisa ser reconfigurada para que a gente não caia nesse lugar da memória, onde, ao não conhecermos os nossos passados, os nossos antepassados, a gente conseguiu, então, reunir, ou seja, unir novamente, reconectar com aquilo que há de mais genuíno da nossa formação enquanto brasileiras, enquanto brasileiros, enquanto pessoas não brancas e, prioritariamente, a partir de uma linguagem que se manteve nos últimos anos também, do domínio de pessoas colonizadoras, pessoas que tinham um poder histórico social. A gente fala dessa questão, então, do lugar, esse território de identidade. Estamos falando, então, da Costa do Descobrimento, é a partir deste lugar que falo. E enquanto homem negro, baiano, latino-americano, situado neste território, trabalhando com a fotografia, pensando a fotografia, desenvolvo também processos artísticos, pensando essas linguagens enquanto elementos que vão além da própria questão técnica e trazem outras nuances também a partir desse protagonismo ao colocar essa visão, essa outra percepção que não é essa percepção tradicional da fotografia dita. Deixa eu só tentar aqui ajustar. Pronto. As coisas do ao vivo. Pronto, acho que foi, né? Então, vamos lá. A gente precisa falar, então, sobre o futuro e sobre a construção imaginária. Ao falar, então, de o que temos enquanto passado e o que temos enquanto possibilidade de futuro. Ao falar de cidade que é banhada por águas, seja a água do mar, seja o rio Guranhém, sejam as águas das chuvas, que infelizmente acometeram essa região nos últimos meses. Então, não estamos dissociados dos fenômenos naturais, não estamos dissociados dos fenômenos históricos, não estamos dissociados de todas as nuances possíveis que constroem e desconstroem tanto o território físico quanto esse território imaginário da própria cidade. Porto Seguro está situado a cerca de 710 quilômetros da capital do estado da Bahia, mais ao sul do estado, e tem como principal premissa, no seu desenvolvimento, sai de uma vila de pescadores, e isso é muito simbólico, porque também passo a adotar, enquanto metáfora, o hábito de pescar imagens.
Porque a fotografia, enquanto linguagem, a gente está falando de um meio líquido, de um meio aquoso, uma vez que os nossos próprios olhos são, em sua estrutura, elementos aquosos. Então, a todo momento estamos olhando o mundo e estamos também molhando o mundo. E aquilo que vemos também nos olha de volta. Então, há sempre um duplo nesse processo de fotografar e ser fotografado pelo objeto, pela paisagem, pela pessoa, por aquele elemento que está do outro lado da imagem. Então, Porto Seguro se apresenta, além de uma cidade enquanto território físico, uma cidade que tem toda uma subjetividade e que fomenta também toda uma subjetividade para todo aquele, todo aquilo, toda aquela que habita a cidade e todo aquele, toda aquela que passa pelo território. E ao falarmos de cidade e habitar, e esse instrumento metafísico que Joanny Palasmo traz no seu livro Habitar, ao falar de uma arquitetura urbana que é vivida, vivenciada pelas pessoas, não é como dissociar a própria construção da cidade a partir das pessoas que vivem na cidade, seja ela qual for. E aqui eu utilizo o Porto Seguro enquanto metáfora para sinalizar sobre uma outra provocação desse nosso exercício de pensar a fotografia. Quantas e quais são as imagens do nosso? Quantas e quais são as imagens que construímos, que fazemos esse nosso território? De que maneira esse território é representado? Ou seja, de que maneira esse elemento presente ele se torna presente novamente? A partir de que olhares, a partir de que olhos essa cidade, esse ambiente é representado. E isso vale como exercício para cada um de nós aqui, em cada um dos nossos contextos, em cada uma das cidades que habitemos. Quais são os nossos respectivos portos seguros, onde é que colocamos a nossa sensação, o nosso bem-estar, o nosso bem-estar em uma cidade. De que maneira podemos observar, então, a construção do afeto dentro desses espaços? Ora, se a gente já começa a analisar e a gente observa que, pelo menos, somente o litoral é representado e se torna o símbolo dessa cidade, porque como essas outras pessoas, esses outros espaços, não se tornam também passíveis de serem representados, passíveis também de serem observados, passíveis também de serem vivenciados. Então, é uma provocação que ficamos aqui para este exercício de pensar a fotografia e esse exercício de escrever a si mesmo neste espaço e escrever literalmente sobre esses espaços, ao atrelarmos sempre o processo de fotografia, seja ele por meio de um aparelho celular, uma câmera acoplada, seja ele por uma câmera também analógica, e trago esse exemplo aqui por ter esse objeto, que já foi utilizado também durante um tempo, e a gente tem a possibilidade de um olhar mais apurado, de um olhar mais demorado, de um olhar mais centralizado, de um olhar mais focado, ou ainda, metaforicamente, desfocado, e que a gente possa pensar e repensar aqueles elementos que a gente recria, cria, mantém, perpetua, ou que nos trazem, então, a possibilidade de adiar o fim do mundo ao criarmos novas narrativas. Porque enquanto estamos ainda com a possibilidade de contar histórias, aí sim estamos falando daquilo que nos torna humanos, daquilo que nos torna pessoas dotadas da capacidade de trabalhar, experimentar e legar, de deixar como legado uma memória que atravessa gerações, que atravessa sensações
e que por meio dos registros a gente pode então materializar aquilo que foi deixado lá atrás e aquilo que há de ser lido, há de ser visto no momento futuro. Pensando então a cidade como esse eixo, pensando então as próprias narrativas da cidade como um eixo, pensando a si mesmo, você, mulher, homem, pessoa negra, não negra, LGBTQIA+, de todas as comunidades, de tribos possíveis, e de como as respectivas narrativas precisam ser contadas, elas precisam ser registradas, para que a gente não fique sem essa possibilidade de validar, de entender, de retrabalhar, de sentir, de perceber a própria memória, a memória de si, e essa memória de si que se constrói também, principalmente, a partir da relação com o outro, com o espaço outro, com uma outra pessoa, com uma outra comunidade, com uma outra sociedade, com um outro projeto de desenvolvimento que a gente espera que aconteça no Brasil de 2022, no Brasil de 2023, no Brasil de 2024 e muito além desse descobrimento, muito além dos momentos que temos vivido e que a gente consiga, e aqui é um exercício, uma proposição poética, enquanto fotógrafo, enquanto escritor, enquanto uma pessoa que luta pelo direito de sonhar, e é essa energia do sonho, da possibilidade de reinventar a realidade, é que eu me despeço nesse momento. A gente vai ter um outro encontro amanhã, que a gente vai detalhar um pouco mais sobre os processos de escrita e falar um pouco mais também sobre esse sonho e como nós podemos, através desses outros fenômenos, da linguagem, da fotografia e da escrita, propor um novo cenário, uma nova paisagem para os próximos passos, para os próximos quadros, para as próximas narrativas. Encerro aqui hoje, agradeço a Bia, agradeço ao Lucas pela participação e fortuito salientar que esse é um projeto que tem um apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Audiovisual Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Agradeço a participação de todas e todos e nos vemos logo mais. Essa live ficará gravada e ficará como registro também desse processo para que a gente continue a exercitar o nosso pensamento por meio da fotografia, por meio da escrita, a partir desse porto e é de onde eu navego de encontro a vocês. Muito obrigado e nos vemos logo.